Olá, estudantes. Nessa videoaula, a gente vai retomar o trabalho que a gente vinha fazendo de entender, né, os conceitos relacionados à extensão rural e o histórico da extensão rural no Brasil. Pois bem, a gente vinha falando já algumas coisas sobre o conceito, né, e sobre o histórico, ah, e dizendo que o serviço de extensão rural é um serviço de orientação, né, educacional, no sentido de mudar os hábitos das famílias que vivem no campo, no sentido de garantir mais qualidade de vida da produção, a, da formação, do jeito que as famílias camponesas elas vivem, mudança de hábito na forma de tratar a natureza, na forma de lidar com o meio ambiente, na forma de produzir seus alimentos, de se organizar de alguma forma no sentido de garantir melhorias. E a gente dizia também que o serviço de extensão rural é, sobretudo, no sentido de contribuir com a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo, principalmente das famílias que precisam de mais orientação do ponto de vista de informação, do ponto de vista intelectual, né? Por isso, o serviço de extensão rural propõe aí levar essas informações, esse conhecimento, né, técnico, adquirido na escola, adquirido na academia, adquirido nas pesquisas e tal, levar para as famílias que vivem no campo, para que estas possam, assim, naturalmente, ir deixando o seu legado de preservação para as futuras gerações. Pois bem, o modelo de extensão rural adaptado e adotado no Brasil, a partir de 84, teve como unidade de parceria no trabalho a família agricultora. Ou seja, o modelo de extensão rural no Brasil, adaptado a partir do modelo, né, norte-americano, aqui sofre essa adaptação, como nós já dissemos, e ele é muito baseado na questão dessa parceria do trabalho a partir da família, né, a partir da família como agricultora. Isto é, adultos e jovens de ambos os sexos, né? Relembre-se de que, nas primeiras décadas de implantação da extensão rural no Brasil, o trabalho com a família tinha, né, tinha características merecedoras de esclarecimento. Ou seja, ao agricultor adulto cabia a responsabilidade principal relativa à produção agropecuária, a qual, por sua vez, era o principal representante do setor econômico, é, do setor econômico. Porém, hoje, a gente tem uma realidade diferente, que a família toda é considerada partícipe desse processo de produção. Então, principalmente se considerarmos que estamos falando também de uma proposta, né, de agricultura baseada na agricultura familiar, na produção camponesa. E aí a família é um elemento fundamental nesse processo de organização de produção. Então, a esposa do agricultor cabia a responsabilidade pela economia doméstica. Então, o produtor era responsável para cuidar da lavoura, né? A esposa com essa questão da economia doméstica, ressaltando-se nessas atividades relacionadas com o preparo do alimento, do vestuário, do melhoramento do lar, né, dos problemas com a educação e a saúde dos filhos, da família. Essas atividades elas constituíam a base para o bem-estar da família e preservava o setor social. Então, a gente tem, historicamente, uma definição de papéis, né, aí do homem, da mulher, dos filhos. Nessa proposição,
né, dessa agricultura familiar camponesa, desse serviço de extensão rural que a gente compreende, não tem tão definido esses papéis. Todo mundo é responsável por tudo, principalmente pela questão da produção, das mudanças dos hábitos, né, da vivência ali no dia a dia desse meio rural. Entretanto, não era ignorado que, além das atribuições da mulher, consideradas sociais, né, ela despendia, como depende hoje, boa parte do tempo no trabalho com a produção agropecuária. Então, isso é muito visível hoje, né, essa inserção das mulheres também na produção do trabalho na agricultura. Não há erro ao se afirmar que as horas trabalhadas pela mulher no campo são superiores às do agricultor. Os filhos do casal eram organizados por meio dos clubes de trabalho, né, de 4 horas, saber, sentir, servir, saúde, semelhante aos clubes de 4 horas dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, a gente tem aí nesse período inicial da extensão rural no Brasil, muito baseada na extensão rural dos Estados Unidos, né, com o objetivo de formar bons cidadãos, futuros agricultores e economistas domésticos rurais. Então, a extensão rural nasce no Brasil, baseada nesse modelo estadunidense, e tem essa estrutura aí que a gente está tentando descrever. Cada clube 4S tinha por meta a realização de um projeto de interesse, né, coletivo, sinalização de estrada, campo de esporte, enfim, era um pouco essa organização. E cada membro do clube deveria executar um projeto individual que gerasse alguma renda para e para o jovem, né? Para o e a jovem, né? Incluindo também aí a questão do gênero. Então, a gente vê que é uma estrutura muito interessante, né? E que no Brasil, né, teve que sofrer alterações, porque a cultura é outra. Um dos primeiros encontros nacionais que reuniu todos os serviços de extensão rural existentes no Brasil aconteceu em Belo Horizonte, na década de 50, e teve por finalidade uniformizar os termos e expressões a serem adotadas por todo, então, o sistema brasileiro de extensão rural, né? Então, a gente tem aí chamado Cibraer, né, que era esse sistema brasileiro de extensão rural que se reuniu para poder tirar linhas de atuações coletiva. Então, a, a causação do encontro era que os agentes de extensão falassem uma mesma língua, né, condições indispensáveis para qualquer sistema subsistir. Então, o motivo, a causa do encontro era para que se afinasse as ideias, principalmente os termos, os conceitos aí, para que o serviço de extensão rural no Brasil pudesse se desenvolver. Diz um dos livros sagrados mais sagrado e mais lido do mundo, que é a Bíblia, que quando Deus quis impedir a construção da Torre de Babel, que seria uma obra monumental, ele confundiu a língua, né, confundiu a língua dos que trabalhavam naquele projeto, né, e aí o projeto desmoronou. Então, encontros semelhantes deveriam ter acontecido pelo menos de 10 em 10 anos. Quer dizer, quando as pessoas não falam a mesma língua, a tendência é o projeto, qualquer que seja o projeto, desandar. Nesse sentido, o Serviço de Extensão Rural no Brasil tratou de se reunir ali, logo no começo, para poder tirar definições que fosse geral para todo mundo. Mas a ideia era que isso pudesse acontecer de 10 em 10 anos, pelo menos. Então, no último meio século, para evitar a balbúrdia que hoje reina no país a respeito dos termos e expressões que são empregadas no Sistema Brasileiro de Assistência Técnica Rural, principalmente no que concerne à metodologia da ação. Porque, assim, há muitos preconceitos sobre a forma como é desenvolvido. Na verdade, há muitas concepções, há muitas formas. Nós mesmos fazemos duras críticas a essa forma como é ensinado, como é tratado a extensão rural.
mas a gente concebe a extensão rural de uma forma, né, que leve em consideração esse processo de orientação dos camponeses, não como algo que já está pronto e acabado, mas algo que valorize principalmente a cultura dos camponeses, né, ali onde eles vivem e produzem a sua cultura, o seu jeito de produzir e de se organizar. Mas isso a gente vai entendendo ao longo da disciplina. Pois bem, um exemplo da deturpação da língua, da linguagem, hoje comum em todo o país, é a utilização do termo cliente. Segundo o dicionário, onde é definido o significado das palavras, cliente é o doente com relação ao médico habitual. É o freguês, geralmente é aquele que compra e paga por algum bem adquirido. Então, é constituinte em relação ao seu advogado ou procurador. Então, nesse sentido, tratar a família como cliente, né, pode ser um conceito que não se ajuste muito bem a essa ideia de extensão rural que nós defendemos. A família rural assistida pelos agentes de extensão rural não se enquadra nessa definição de cliente. Então, a gente tem que ir se ajustando aí da forma como vai ser tratada as famílias que vocês possivelmente trabalharão. Em primeiro lugar, a assistência propiciada é gratuita, né? A família não paga, quem vai pagar, a pessoa que vai estar fazendo o serviço, né? Geralmente é um projeto do governo, uma instituição, né, e tal. A família brasileira, produtora, ela tem direito a essa assistência. Logo, ela não será seus clientes. Em segundo lugar, o agente de extensão não é um médico habitual da família rural, nem um advogado ou procurador. É alguém que pode se aproximar mais de um educador, né, de um educador, do que um médico que está ali para dar receita, de um advogado que está ali para dizer exatamente o que ele tem que fazer. Né? Não. É mais numa perspectiva de educação, de ensinar e aprender juntos. Se isso não acontecer, o serviço de extensão rural, para nós, não tem a sua função social garantida nessa perspectiva da educação, né, do campo, da produção baseada na agricultura familiar, na agricultura camponesa. Nos Estados Unidos, o agricultor assistido é considerado um cooperador, e o termo mais ajustado seria de parceiro. Parceiro no sentido de mútua responsabilidade, de integração e integração entre os agentes da extensão e as famílias. Então, chamar a família de cooperadora, né, de parceira, para nós se apropria um pouco mais, né, se ajusta dentro da nossa proposta. Assim, o sucesso do agricultor seria também o sucesso do extensionista, bem como o fracasso de um seria também o fracasso do outro. Né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva dessa ajuda mútua. Então, o cliente ou os clientes, né, atuais do Cibrater são os que estão financiando ou ajudando de alguma forma para a sua manutenção. Clientes são, portanto, o governo federal, né, os governos estaduais, as prefeituras, as instituições nacionais ou internacionais que são contribuidoras desse processo, não as famílias. Então, os relatórios dos serviços prestados e o marketing para os financiadores devem demonstrar que os recursos financeiros, os recursos materiais e os recursos humanos aplicados contribuem para a elevação do bem-estar das famílias rurais e, por via de consequência, para toda a sociedade. Entretanto, quem deve pronunciar-se a respeito da qualidade dos serviços prestados pelos extensionistas são principalmente as famílias rurais que serão assistidas por esse serviço,
como também as lideranças rurais, que acabam fazendo essa mediação entre os extensionistas e as próprias comunidades e as famílias. Então, colaboradores ou cooperadores são todos os que, de alguma forma não convencional, né, ou não institucional, vão contribuir para a sustentabilidade, ou seja, para o melhoramento do serviço de extensão rural, ou seja, principalmente aí as famílias e lideranças comunitárias que poderão se envolver nesse processo. É verdade que o agente de extensão rural aprende muitas coisas com as famílias com as quais vai trabalhar, com as quais trabalha. Entretanto, ele deve ter muito mais a ensinar a eles do que aprender. Afinal, ele é o técnico, pois essa é a missão do educador, né? Do extensionista, do técnico educador, como a gente está chamando. Aquele que afirma simplesmente que o extensionista deve aprender com o agricultor, contribui perigosamente para a exclusão da responsabilidade inerente ao agente de extensão rural, que é exatamente a de estar permanentemente atualizado em relação aos avanços da ciência, da tecnologia aplicáveis na prática do campo e úteis para as famílias rurais. Ou seja, o técnico não pode chegar na comunidade e dizer: eu estou aqui simplesmente para aprender. Ele está lá para aprender, mas ele está principalmente para ensinar, porque é este indivíduo quem estudou, quem estuda, quem está se apropriando dos conhecimentos, das tecnologias, das ciências, para ser aplicado na propriedade. Então, quando a gente diz que o técnico, né, o extensionista que vai fazer esse trabalho nas comunidades, nas propriedades, ele vai internalizar que está ali apenas para aprender, isso pode, né, fazer com que ele se esquive, se afaste das suas responsabilidades, como pesquisador, como estudante, como produtor de conhecimento, para estender ali as famílias. Afinal de contas, é um serviço de extensão rural, mas não é de imposição, né? É de construção coletiva. Né? Então, referida afirmação parte inviavelmente de pessoas que não sabem como fazer as demonstrações práticas que precisam ser efetuadas dentro do postulado pedagógico que reside o extensionismo rural, que é aquilo que a gente já falou. Ensine a fazer fazendo. Se você não sabe fazer, é complicado você ser um técnico e fazer esse trabalho de assistência, de extensão rural, se você não sabe ensinar a fazer fazendo, apenas ensina falando, né? Então, nesse processo, vai ser sempre uma relação onde um está se colocando numa postura de superioridade ao outro, e não é uma postura interessante, né? O interessante é que, sim, se ensine a fazer do ponto de vista teórico, mas se ensine a fazer fazendo, no sentido de se igualar aos camponeses que estão lá para serem orientados, mas sempre deixando a entender que você detém as técnicas científicas, tecnológicas e tal. Então, e tais pessoas, né, que pensam assim, também, com raras exceções, são as que não possuem a adequação ou a adequada formação em ciências agrárias ou técnicas em agropecuária, em agricultura e tal. Porém, invariavelmente, são portadoras do discurso teórico, onde predomina, né, o pedantismo semântico, né, ou seja, eu sou pedante, eu que sei e tal. E as expressões de difícil codificação, né? Então, é grave isso, é preocupante. O técnico chega lá com uma postura pedante, sabidão, sabe tudo, com expressões difíceis de ser entendida, né? Muito ao gosto e da prática de certa área do ensino que o filósofo Pedro Demo, né, se recusa a aceitar como ciência. Então, quem detém o conhecimento científico,
né? Não precisa chegar lá de forma arrogante, dizendo que sabe, quem sabe tudo é ele, né? A pessoa, quando chega assim, com essa postura, vai ficar claro que esse não tem, de fato, né, os conhecimentos para ser transmitido. Então, deixa muita dúvida no ar. Igual perigo ocorre também com certos pedagogos. O que é o pedagogo? Eu já falei, é a pessoa que ensina, mas ao mesmo tempo aprende. Então, a gente está sempre fazendo essa relação do pedagogo com o técnico que vai fazer esse serviço de extensão rural, porque é um serviço educativo, de orientar, de ensinar e aprender junto com as famílias, né? Ocorre também com certos pedagogos que, para se livrarem da responsabilidade de preparar as aulas de acordo com os avanços das ciências, né, amparam-se no princípio de que o professor deve aprender com o aluno e acaba transferindo para o estudante a tarefa que lhe cabe, que é a de ensinar, né, e educar. Então, ele está fazendo aí uma comparação que há professores que, não sabendo ensinar, joga para o estudante a responsabilidade de aprender sozinho, né? E se ele está ali para ajudar nesse processo, então é importante que ele detenha conhecimento e se coloque na situação de humildade para aprender também. Bem, o público beneficiário de um serviço de extensão rural é a sociedade em geral. Um bom serviço de extensão prestado em parceria com as famílias rurais, né, repercute favoravelmente em toda a sociedade, principalmente quanto à preservação dos recursos naturais e à produção de alimentos saudáveis e suficiente para satisfazer a demanda dos mercados consumidores nacionais e internacionais. Percebam aí a grande importância que é o trabalho de um técnico quando vai fazer essa assistência. Ele tem essa responsabilidade nas mãos de desenvolver, junto com as famílias camponesas, esse imaginário, né, esses hábitos novos da relação com a natureza, com os rios, com a terra, com a vegetação, com os animais, nisso também melhorando a sua produção de alimentos de forma sustentável, de modo saudável, para que toda a sociedade ganhe com esse trabalho, consumindo alimentos mais saudáveis, né? Então, é importante. Então, o agente de extensão rural, ele planeja suas atividades com base no seu conhecimento da realidade do meio onde ele vai trabalhar. Não são coisas fictícias, não, é com base na realidade onde ele vai trabalhar. Por isso, antes de tudo, é necessário conhecer ao máximo possível, né, a realidade onde ele vai trabalhar. Isso pode se dar, né, através de levantamentos e estudo da realidade, da referida realidade. Essa deve conter, no mínimo, os dados históricos sobre a realidade ali, então, saber a história, né, da comunidade, da propriedade, é importante. E a formação e estágio cultural da população, né, essa formação, essa população tem que formação, como é a cultura, como é que eles vivem, né, essa população dessa comunidade. Quais são as organizações existentes lá? Tem associações, tem cooperativas, tem sindicatos, tem clubes, né, de produtores, de famílias, enfim. Quais são as autoridades constituintes ali existentes? Tem presidente de associação, tem movimentos sociais, né? Então, quem é que ajuda ali aquela comunidade? Do ponto de vista dos poderes mesmo, executivo, judiciário, legislativo, tem algum vereador, tem algum deputado, quem é que se relaciona nessa perspectiva com aquela comunidade. Também vê a questão demográfica, né, a qualidade da água, do solo, do clima existente, a produção, né, produtividade e valor, esses elementos todos
Esses elementos todos são importantes serem compreendidos por quem vai atuar ali. Principalmente essas questões, né, agroindustrial, existe alguma indústria lá? Existe sistema de ensino, de educação? Como é o comércio, a indústria, as vias e os meios de transporte, comercialização, né? Turismo rural, existem instituições públicas e particulares ali, enfim, essas coisas todas é importante, né, o técnico saber antes de chegar lá dizendo alguma coisa. Então, frente aos dados colhidos, o agente de extensão apresentaria no seu relatório inicial uma visão geral relacionada aos aspectos técnicos, econômicos, sociais e, sobretudo, acerca da situação do ambiente natural existente, né? Então, antes do técnico fazer esse trabalho de extensão rural, é importante, é necessário que ele conheça ao máximo essa propriedade, essa realidade, essa comunidade, as famílias que ali estão. O agente de extensão, ele planeja sua atividade com base no estágio cultural, né, que é um nível de conhecimento técnico em que se encontra a família, né, ou as famílias com as quais vai trabalhar. Então, depois que o técnico tem esse geralzão da propriedade, ele vai ver, então, mais especificamente, o nível de conhecimento técnico da família. O que é que as famílias já sabem é, sobre essas culturas, sobre essas criações que ele desenvolve, para você não chegar lá falando, né, de forma aleatória e as famílias já sabem muita coisa sobre essa cultura, sobre essa criação, sobre as atividades que ele já desenvolve. Então, aí está, assim, de modo bem geral, qual é a função, quais são os objetivos da extensão rural, né, adaptada a partir da experiência dos Estados Unidos, adaptada para o Brasil, ajustada ao estado do Maranhão, em Açailândia, né? Então, na comunidade. Então, sempre vendo aí, né, o foco, né, ou melhor, o locus onde você vai desenvolver a sua atividade como, é, como técnico ou como extensionista rural. Ok, gente? A gente vai finalizando por aqui, deixando uma atividade de fixação de conhecimentos, é uma atividade obrigatória, vocês precisarão fazer essa atividade, né, que é para fixar o conhecimento a partir dessa reflexão escrita. Então, está aí, com base no texto, né, no texto de onde nós fizemos a exposição aí dos slides. Então, primeiro eu digo para você me falar o que é a AK. Então, você volta ao texto de onde eu tirei esses slides e vai ler novamente, marcar, e vai me dizer o que é a AK. Depois eu peço para que você me diga qual é a contribuição da Associação Americana Internacional, né, para a implantação do serviço de assistência rural no Brasil. Eu já falei aqui nessa exposição, mas também está no texto. E depois eu peço para você comentar sobre o ETA, que é o Escritório, né, de Assistência Técnica, e depois, terceiro, eu peço para que você faça um comentário sobre as definições da extensão rural no Brasil. Quais são as definições? Tem que ter o quê? Né? E depois, o que é que você pode afirmar sobre os objetivos da extensão rural? Quais são os objetivos? Está lá no começo do texto, e eu já falei aqui também. Então, faça um comentário sobre os objetivos. E depois, reflita sobre as características da extensão rural no Brasil. Como é que tem que ser o que define a extensão rural no Brasil, né? Então, tem essa atividade aí para vocês fazerem, né? Vou mandar a atividade no formato PDF, vocês tomam nota disso num caderno, numa folha separada, vão fazer uma foto
e me mandar individualmente, certinho? Então, a gente fica por aqui. Até mais, nos encontraremos.